Hoje vamos ver a diferença entre even though, even so e even if. Dá uma olhadinha só antes nesse botão aí embaixo do inscrever-se e ver se ele já está apertado. Se não, aperta, já se inscreve no canal, não perde tempo. Muita gente em algum momento acaba confundindo o even though com o even so ou even if. Vamos entender então cada uma delas. Primeiro, even. O que é esse even que está aparecendo aí nas três? Bom, o principal sentido de even é o sentido de mesmo ou até mesmo. Sabe quando você fala assim, tal pessoa trabalha todo dia, mesmo nos fins de semana, ou até mesmo nos fins de semana. Aí a gente tem a expressão even though. Bom, o que é though? Though é aquela ideia do embora alguma coisa, ou apesar de alguma coisa. Assim, apesar de estar chovendo, eu vou para academia. Ou, embora esteja chovendo, eu vou para academia. Então esse é o though, ou também although. E aí, quando tem um even antes do though, também é esse sentido de embora, de apesar de, mas com um pouco mais de ênfase. Então é como se eu estivesse dizendo, mesmo apesar de estar chovendo, ou mesmo embora esteja chovendo. Claro que na tradução literal vai ficar estranho, mas é essa noção de ênfase. É o though ou although com um pouco mais de ênfase. Bom, eu quero trazer agora um exemplo para poder te ajudar a internalizar, a memorizar isso daí. Então quero trazer um exemplo lendário de um momento muito interessante, que foi quando em 1963, em Washington, capital dos Estados Unidos, o Martin Luther King liderou uma marcha, uma grande marcha, que entre outras coisas defendia os direitos dos negros nos Estados Unidos. Essa marcha ela foi tão bem feita, tão organizada, e o discurso que ele fez nessa marcha foi tão importante, tão impressionante, que os jornais do país inteiro fizeram a cobertura desse evento, e depois desse discurso, depois desse evento, o presidente da época, John F. Kennedy, convidou o Martin Luther King para ir na Casa Branca para conversar com ele, de tanto que o presidente ficou impressionado com a habilidade do discurso desse cara. Esse discurso ficou conhecido como I Have a Dream. I have a dream, eu tenho um sonho. Então nesse discurso ele fala dos sonhos que ele tem para o país, de uma forma muito poética. Então ele fala, por exemplo, que eu tenho um sonho de que essa nação vai se levantar, eu tenho um sonho de que os meus filhos no futuro não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho de que no futuro brancos e negros sentarão-se juntos na mesa da fraternidade. E aí, em um certo ponto, ele fala assim: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Embora a gente enfrente as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. Embora, ou apesar de, embora a gente enfrente as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. Então, se essa frase, se essa passagem te inspira, escreve essa frase em algum lugar, que você pode depois dar uma revisada um pouquinho por dia. E aí lembra, quando é algo que inspira a gente, quando é algo que toca a gente, é muito mais fácil depois da gente se lembrar. E o even if? Bom, o even if vai ser traduzido basicamente ao pé da letra, porque é even if, mesmo se. Mesmo se, por exemplo, mesmo se estiver chovendo, eu vou na academia. Mais uma forma então para você poder lembrar isso com mais facilidade. Vamos trazer agora uma música. Tem uma música que é muito famosa por aí, você já deve ter escutado provavelmente, que é essa música aqui. Essa é uma música do cantor Jason Mraz e mesmo se você não gostar tanto dessa música, ela pode te ajudar muito a se lembrar dessa expressão, principalmente porque ela tá bem no refrão. Bom, o que ela fala basicamente? O que esse refrão fala? Ele fala I won't give up on us. Eu não vou desistir de nós, não vou desistir da gente. Even if the skies get rough. Mesmo se os céus ficarem turbulentos, ficarem agitados, se rolar uma tempestade, ou seja, se a coisa ficar feia. Então, even if the skies get rough. Mesmo se os céus ficarem turbulentos. Beleza, Evandro. Entendi o even though, entendi o even if. E agora, e o even so? Bom, o even so, ele é o nosso mesmo assim. Mesmo assim, sabe quando você fala, bom, tava chovendo e mesmo assim eu fui na academia? Mesmo assim. Muitas vezes, o even so vai ser o mesmo que o even then. Então, muitas vezes esse even then
vai funcionar como um substituto praticamente igual do even so. Então, para te ajudar de novo a internalizar essa expressão aí, o even so, eu vou te contar uma história. Talvez você já tenha ouvido falar de um escândalo chamado escândalo de Watergate, que aconteceu nos Estados Unidos lá na década de 70. Esse foi um escândalo que envolveu o presidente da época, o Richard Nixon. O pessoal do The Washington Post, que é um grande jornal dos Estados Unidos, descobriu ligações entre o governo dele, entre a campanha eleitoral do Richard Nixon, com alguns crimes de espionagem, de abuso de poder, que estavam tentando roubar informações confidenciais para favorecer a campanha do Nixon. O escândalo de Watergate foi muito relevante porque ele levou à única renúncia de um presidente na história dos Estados Unidos. O presidente Richard Nixon acabou renunciando por causa desse escândalo. Por trás dessas investigações do The Washington Post, principalmente tinha um cara chamado Ben Bradlee. Esse cara era o editor-chefe, na época, do The Washington Post, e era um cara muito respeitado. O Ben Bradlee era conhecido como um cara muito sério, muito rígido na forma de colocar as informações. Acontece que alguns jornalistas ali da equipe dele acabaram cometendo um pequeno deslize num determinado momento e publicaram uma informação sem realmente checar os fatos a fundo. E o pessoal, então, o público, percebeu que aquelas informações sobre o escândalo estavam, na verdade, acusando uma pessoa sem ter muito prova sobre aquilo. Mas com toda a sua habilidade, sua experiência, o Ben Bradlee acabou conseguindo contornar a situação e no final mostrou que, assim, de uma forma geral, eles tinham feito um bom trabalho e estavam mostrando uma coisa, um escândalo que era realmente verdadeiro. E aí, no final dessa história toda, o Ben Bradlee soltou uma frase que ficou célebre, que foi assim: "We made only one real mistake, and even then, we were right." Ou seja, a gente cometeu só um erro de verdade. E mesmo assim, a gente estava certo. Aqui, para o nosso objetivo, esse even then pode ser compreendido como mesmo assim. Tem uma interpretação um pouquinho diferente, mas basicamente é o mesmo assim. Então, even then we were right. Mesmo assim, ou even so, mesmo assim, a gente estava certo. Aproveita então que você tem esse contexto dessa história, faz uma anotação, só coloca lá um lembrete, Watergate, você vai lembrar mais ou menos da história e coloca essa frase. Aí junto com esse contexto todo, de novo, isso vai te ajudar a lembrar. É isso por hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.